Diga pra alguém que você acabou de comprar um Aston, uma Ferrari ou um Cadillac novinho em folha e eles vão pensar: caramba, cara, você é rico. Bem, não necessariamente. Você pode ter comprado um dos modelos de baixo custo deles, feitos para as massas mais pobres. Esses também existem. E aí, pessoal, Stipe aqui com 7 carros surpreendentemente baratos de marcas geralmente caras. Vamos lá! E antes que vocês perguntem, sim, eu vou falar sobre o Signet, de novo. Número 7, Maserati Biturbo. Se você tem mais de 1000 anos, talvez se lembre dos dias de glória da Maserati. Quando Ferrari e Lamborghini ainda nem haviam nascido, os irmãos Maserati eram os melhores. Embora nem sempre tudo fossem flores para essa montadora italiana, se você tinha um dos carros deles, era sinal de que os seus campos pareciam aquele papel de parede do Windows XP. Até o início dos anos 1980, os chefes da Maserati tiveram uma ideia estranha. Não seria mais lucrativo parar de fabricar Gran Turismos e supercarros e, em vez disso, fazer um compacto de 4 lugares mais barato para as massas? Bem, até seria, mas não com isso. Não com o Biturbo. Era como um BMW Série 3, só que menor. E por 26 mil em 1981, estava longe de ser tão caro quanto os compradores da Maserati estavam acostumados. Esses compradores também não estavam acostumados a interruptores plásticos da Fiat ou carroceria de aço estampado. As Maseratis costumavam ser esculpidas à mão em alumínio, mas esse tipo de artesanato tem seu preço. Agora, o Biturbo até poderia ter tido uma chance se não fosse por isso. Não estou falando do emblema Biturbo, mas sim do motor Biturbo. Isso foi algo inédito em carros de rua, mas foi tão apressado e mal desenvolvido que se tornou menos confiável que uma dica de aposta de uma vidente. Colocar 2 turbos em um motor V6 da Citroën já ultrapassado e com carburadores fazia com que ele esquentasse como uma chaleira. Isso se você ao menos conseguisse ligar aquilo. Número 6, Audi 50. Talvez você não saiba porque os Audis baratos eram vendidos mais na Europa, mas sim, existiu mais de um. Tinha o Super Mini A1, o inovador e excêntrico A2. E também tinha um que quase ninguém sabia que existia, o Audi 50 de 1974. Sim, é um carro antigo de quando as garotas eram peludas e o combustível era escasso. E se você pensa, isso parece um Golf. Bem, sim, parece mesmo. Era basicamente o VW Golf de primeira geração, encolhido, e a Audi realmente achava que, ao fazer isso, estava prestes a lançar algo tão inovador e lendário quanto o Mini original. Eles não conseguiram. O problema era que, por ser um Audi, ele não era exatamente uma versão básica. Ainda vinha com opcionais de série suficientes para deixá-lo um pouco mais caro do que o irmão maior da Volkswagen, o que, por sua vez, dificultava a venda. E além disso, a Audi não tinha por que invadir o território da Volkswagen com um hatch econômico como aquele, especialmente agora que eles eram propriedade da VW. Então, foi decidido promover a Audi para uma marca premium mais inovadora, focada apenas em carros maiores, e o pequeno 50 seria simplificado e transformado em um VW Polo. Deram uma chance ao 50, mas após 4 anos à venda, ficou claro que o Polo mais barato vendia mais. Assim, a história terminou. Olha, era o carro certo na hora certa, só tinha o emblema errado. Número 5, Cadillac Cimarron. Os anos 70 também foram difíceis para a Cadillac. Com a crise do petróleo, normas de emissão mais rígidas, carros menores e muitos rivais esportivos e compactos da Alemanha, não surpreende que estivessem em pânico. A Cadillac também precisava urgentemente de um carro compacto esportivo. Mas, em vez de mostrarem sua capacidade de engenharia e projetarem um carro desses do zero, eles olharam para o Chevy Cavalier, sabe? O sedã mais básico e sem inspiração da linha da GM, e disseram, esse serve. Colocaram couro nos bancos, mais cromo e vários logos da Cadillac para tentar disfarçar, mas ninguém se enganou. Eu não acredito em você. Então esse chamado Cimarron vendeu muito abaixo das expectativas, o que era esperado por todo mundo, menos pelo conselho de idiotas da Cadillac. Olha, você não pode simplesmente jogar um couro de vaca e um Chevy barato e esperar que fique sofisticado. É como colocar um smoking no Post Malone. Não é bem o próximo James Bond, se é que entende. E quanto à esportividade, bem, era um Chevy Cavalier com tração dianteira, sua dirigibilidade e um motor 4 cilindros produzindo impressionantes 88 gritos de socorro.
Foi um fracasso tão lamentável de carro que 10 anos depois, o diretor de produto da Cadillac pendurou uma foto do Cimarron na parede do seu escritório como um lembrete do que nunca mais fazer, nem agora, nem nunca. Nunca, nunca, nunca! E pensar que Cadillac costumava significar o melhor da categoria. Festival é um Cadillac. Ok. Número 4, Porsche C80 Em 1994, a Porsche estava em uma situação financeira complicada. Quando o governo chinês chamou fabricantes para criar um carro popular, a Porsche respondeu: "Segura meu schnitzel." 4 meses depois, foi isso que eles apresentaram, o C80. E antes que você pergunte, não, o C não significa carreira, significa China. Já o 88 é um número de sorte na cultura chinesa. Caramba, cara, nem mesmo John Cena puxava tanto o saco assim. Eu amo e respeito ainda mais a China e os chineses. Deixando os tratores de lado, este talvez seja o Porsche mais lento já feito. O motor era um pequeno boxer de 1,1 litro com apenas 48 cavalos de potência, o que significa que fazia de 0 a 60 em algum momento. Mas o prazer ao volante não era um requisito aqui, e pelo visual parece que o design também não era. Não, o que realmente importava era que ele era barato de fabricar e barato de comprar, e com mais plástico do que uma convenção de Tupperware, além do preço pedido de apenas $8.000, 8 mil por um Porsche novo. O C80 tinha tudo o que precisava para ser um sucesso. Mas numa clássica passada de perna, o governo chinês olhou para o protótipo, agradeceu pelas ideias e depois cancelou todo o programa sem dar contrato para ninguém. Não confie na China. A China é sacana. Agora, como o C88 não tinha os emblemas da Porsche, nem a velocidade da Porsche, nem o design característico da Porsche e acabou sendo um fracasso, você pensaria que eles teriam vergonha de falar sobre isso, mas não. Ele é exibido com orgulho no Museu da Porsche junto com outras coisas malucas deles. E sabe de uma coisa? Tenho muito respeito por isso. Número 3, Mercedes Classe A. Desde o primeiro carro já feito até mais ou menos 1995, a Mercedes era mais conhecida por fabricar carros principalmente para os ricos. Menos conhecido é que por muito tempo, eles realmente quiseram fabricar carros pequenos e baratos para nós, pobres mortais. Dá uma olhada nesse Navarchin Varsi de 1981 com um visual totalmente distópico. Ou o conceito NAFA. Depois, o estudo compacto 190 e o conceito FCC, o Vision A93 e, finalmente, em 1996, o primeiro Classe A de produção. Eu gosto que eles encurtaram um pouco o nome. Não era grande nem luxuoso, nem precisa dizer, mas ainda assim estava cheio de ideias inovadoras, como se espera da Mercedes. O objetivo era oferecer tanto espaço quanto um Classe S e quase metade do comprimento usando a boa e velha engenharia alemã. E adivinha só, acabou sendo ainda mais espaçoso. A Mercedes fez isso ao posicionar as rodas nos cantos e adicionar um piso duplo entre elas. No meio disso tudo estavam bateria, tanque de combustível, ECU, várias peças mecânicas e sabe-se lá mais o que. Eles até remodelaram o motor em forma de cunha para que ele deslizasse entre os pisos em caso de acidente. Foi realmente engenhoso. Apesar do infame incidente no teste do Alce rapidamente resolvido, o pequeno Mercedes fez sucesso na Europa e ganhou uma segunda geração com design mais marcante e interior mais bonito. Mas acontece que os hatches mais caros e mais premium da Audi e da BMW ainda vendiam melhor. E bem, a Mercedes foi atrás de onde estava o dinheiro. Podemos mesmo culpá-los? Eu não os culpo. Número 2, Ferrari 208 GT4. A Ferrari queria lançar um modelo mais acessível e produzido em massa, mas temia que isso prejudicasse seu nome prestigiado. Então eles fizeram o que qualquer marca de luxo insegura faz e criaram uma nova submarca de entrada. O emblema da Ferrari ficaria só nos modelos de série com motores V12, enquanto os inferiores usariam a nova marca Dino. Um desses carros inferiores era o Dino 308 GT4, um supercarro de 4 lugares com um V8 central e um design que claramente não foi feito por Penn e Farina. Sério, parece um calço de porta glorificado, mas vamos deixar de lado a aparência. Em vez disso, deixe-me contar o que aconteceu logo depois que ele foi lançado. O governo italiano ficou ganancioso e impôs um enorme imposto sobre vendas de 38% em qualquer carro com motor maior que 2 litros.
Claro, os compradores do V12 provavelmente aguentariam, mas para quem queria um Dino mais acessível, esse imposto extra custaria muito caro, talvez até um rim, só estou supondo. Não sei como era o mercado de órgãos usados na Itália nos anos 1970. Enfim, para conter a queda nas vendas, a Ferrari achou uma solução simples para evitar impostos. Reduziu o motor para 2 litros. A potência caiu, mas isso não importava. Esse Dino 208 exclusivo da Itália foi oferecido por apenas 7,5 milhões de liras, o que em valores de hoje dá cerca de 66 mil dólares. Isso é o preço de um Nissan Z. Quem recusaria uma oferta dessas? É um baita negócio. É simplesmente a Ferrari mais barata de todos os tempos. Ou Dino, tanto faz, porque agora é hora de algumas menções honrosas. Você consegue adivinhar esses carros baratos de marcas caras? Sim ou não? Me conte nos comentários, confira suas respostas e marque as dos outros como erradas. Agora, vamos ao número 1. Aston Martin Signet. Estou esfregando a região do meu peito. É estranho eu falar sobre isso agora. Ao entrar em uma concessionária Aston, você espera motores potentes, preços altos e tanta classe britânica que até o rei dedos de salsicha pareceria um camponês. Você não espera ver isso. É um Toyota ou Scion QI? Não, eu não tenho certeza. A Aston Martin pegou um microcarro japonês minúsculo de 3 cilindros, trocou os para-choques, revestiu o interior com couro caro e colocou emblemas de asas. Mas por quê? Porque James Bond de repente precisava de um carro que ele pudesse estacionar dentro de uma banheira? Não, foi por causa das regulamentações de emissões europeias. A União Europeia avisou a Aston que a média de emissões da frota estava alta. Nada surpreendente. Se não reduzissem isso, teriam que pagar multa pesada. Esperar que a Aston Martin, um fabricante de nicho, criasse um motor ecológico novo é tão realista quanto esperar resposta de Sydney Sweeney nas mensagens diretas. Isso não vai acontecer. Então, em vez disso, a Aston simplesmente colocou seu nome em um pequeno Toyota de 1,3 litros e se livrou da multa sem pagar nada, exceto que não foi bem assim. Para equilibrar os números de emissões, 4.000 Signets precisavam ser vendidos, mas o número final foi de apenas 300. Isso é o pior. O problema é que ele foi oferecido apenas para os compradores já existentes da Aston, como um jet ski para o iate Aston deles, mas por 50 mil não, nem pensar. Mesmo depois, quando a restrição para compradores existentes foi retirada, quase ninguém foi ingênuo o suficiente para engolir esse prejuízo absurdo. No final, não havia mais nada a fazer além de desistir e simplesmente pagar a maldita multa. Droga, cara, não é à toa que a Aston nunca consegue lucrar. Enfim, é isso sobre o assunto. Agora vai assistir outra coisa, de preferência do Top Cars TV. Até o próximo vídeo. E não, nós sempre vamos amar. Deixei meus amendoins caírem no chão. Amendoins, internet, vocês ficaram pervertidos.